Bom dia para você! Como você se sente sabendo que esse ano você fez durante o ano todo o ano bíblico e que faltam agora só mais alguns dias para terminar toda essa luta que tivemos para ler toda a Bíblia, a tocha de Deus, para fazer compreendidas as verdades do Senhor? Porque durante o ano nós não lemos só os 66 livros da Bíblia. Lemos também mais os livros do Espírito de Profecia, não foi? E agora faltam alguns dias. Estamos no estudo número 31 do Grande Conflito. Faltando para terminar até o 42 mais 11. Já parou para pensar sobre isso? Daqui a 12 dias nós vamos fazer uma retrospectiva. Será um dia especial para nós podermos estudar juntos e ver os detalhes do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória ao nome dele. Eu vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos por ter trabalhado conosco, por estar conosco, e eu sei que o Senhor faz isso através dos anjos, através do teu Santo Espírito, pelo teu amor para conosco. Nos ajude hoje a estudar sobre esse assunto. Nos ajude a não esquecer os assuntos passados. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. A relação do mundo visível com o mundo invisível. Você sabia que tem um mundo invisível? O ministério dos anjos, a operação dos espíritos dos anjos maus, acham-se claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente envolvidos com a história humana. Há uma tendência crescente para a incredulidade na existência dos espíritos maus. E enquanto os anjos que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, isso está escrito em Hebreus 1,14, são por muitos considerados como espíritos dos mortos. Não existe mentira maior. Anjos de Deus não são espíritos dos mortos. Você vai entender nos próximos assuntos de onde vem essa história de que os mortos estão vivos em algum lugar. As Escrituras, porém, elas não somente ensinam a existência dos anjos, tanto dos bons como dos maus, mas apresentam prova inquestionável de que não são espíritos desencarnados de homens falecidos. Antes da criação do homem existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Depois da queda do homem, foram enviados anjos a guardar a árvore da vida, e isso antes de qualquer ser humano houvesse morrido. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Está escrito em Salmo 8, verso 5. Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, poder e glória dos seres celestiais, sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E diz o profeta: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. No salão de recepção do Rei dos Reis, assistem eles como anjos seus magníficos em poder, ministros seus que executam a sua aprovação.
obedecendo a voz de sua palavra. Salmo 103, 19 a 21, Apocalipse 5, 11. Milhares de milhares, milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares, Daniel 7:10 e Hebreus 12:22. Como mensageiros de Deus, saem à semelhança de relâmpagos, Ezequiel 1:14. Tão deslumbrante é a sua glória e tão rápido o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador e tinha o rosto como de um relâmpago e seu vestido branco como a neve, fez com que os guardas, por medo dele, temessem e ficassem como mortos. Mateus 28, 3 e 4. Quando Senaqueribe, o altivo assírio, vituperou a Deus e dele blasfemou, ameaçando Israel de destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Ali foram destruídos todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no exército de Senaqueribe. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Segundo Reis 19, 35 e 11. E segundo Crônicas também 32, 21. Eu vou ler para você uma parte do que o grande conflito diz a respeito disso, para que você entenda essa parte, essa explicação da palavra de Deus sobre os anjos. Olhe bem, para que você vai gostar disso. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Imagine o Senhor Deus chamando o anjo. Venha cá, anjo, vá ali na casa da Maísa. Vai ali na casa dessa pessoa, do Adies, das pessoas que estão estudando a palavra de Deus. Olha só. A Abraão com promessas de bênçãos, as portas de Sodoma para livrar o justo Ló da condenação do fogo, a Elias quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto, a Eliseu com carros e cavalos de fogo cercando a pequena cidade em que estava encerrada por seus adversários, a Daniel enquanto buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão ou abandonado para se tornar presa de leões, a Pedro condenado à morte no calabouço de Herodes, aos prisioneiros em Filipos, a Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar, a abrir a mente de Cornélio para receber o evangelho, a enviar Pedro com as mensagens de salvação ao desconhecido gentil, assim em todos os tempos tem santos anjos ministrado a favor do povo de Deus. Aí na sua casa, Kátia com a Rebequinha, aí na sua casa, você, minha irmã Lores, você, na sua casa os anjos de Deus estão. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem os justos do poder do inimigo. Isso o próprio Satanás reconheceu quando disse: porventura teme a Jó, Deus, em vão? Porventura não circundastes tu a ele e a tua casa e tudo quanto tem? O próprio diabo reconheceu, está escrito em Jó 1, 9 e 10, de que Jó era circundado pelos anjos do céu e tudo que Jó tinha. O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Disse o Salvador, falando daqueles que nele creem: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Mateus 18, 10. Os anjos, designados para ministrarem aos filhos de Deus, têm em todo o tempo acesso à sua presença. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Tão pouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas instrumentalidades do mal a serem enfrentadas, agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode sem perigo achar-se em ignorância ou inadvertência. Os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos que ora são os mensageiros de Deus. Mas caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e destruição dos homens. Unidos com Satanás em sua rebelião e com ele expulsos do céu, têm através de todas as eras que se sucederam, cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina.
Somos informados nas Escrituras acerca de sua união e governo, suas várias ordens, inteligência e astúcia. Ouça isso, suas várias ordens. Satanás tem anjos maus para todo tipo de pecado. Ele tem anjos maus, pelotões, ordens de anjos para mentira, ordens de anjos para prostituição, ordens de anjos para causar acidentes, ordens de anjos para causar problema na família, ordem de anjos para roubo. Ele tem especialistas, os anjos dele são especialistas em pecados e procuram seres humanos que gostam disso para se envolver com eles, para se coligarem entre si. E eu preciso te explicar uma coisa séria. Abra seu ouvido agora, você que está me ouvindo. Satanás sabe que uma pessoa aqui é envolvida com tal tipo de pecado, que ela tem vontade de tal tipo de miséria. E então ele sabe que outra no outro lugar gosta disso também. E ele une essas forças, ele une estas pessoas na maldade. Você entende isso? Por isso que eu acabei de dizer que somos informados nas Escrituras acerca de sua união e governo, suas várias ordens, inteligência e astúcia e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos homens. Isso é muito sério, muito sério. E aonde a gente encontra isso na Bíblia? Presta atenção que já diz no Velho Testamento. A história do Antigo Testamento apresenta referências ocasionais à sua existência e operação. Foi, porém, durante o tempo em que Cristo esteve sobre a terra que da mais notável maneira os espíritos maus manifestaram seu poder. Você ouviu isso? Quando Jesus estava na terra, foi a época em que Satanás mais se mostrou. Os espíritos maus tiveram mais atividade durante o tempo que Jesus estava aqui. Claro, eles queriam acabar com Jesus, não é? Cristo viera para executar o plano ideado para a redenção do homem, e Satanás decidiu-se a fazer valer o seu direito de governar o mundo. Fora bem sucedido ao estabelecer a idolatria em toda parte do globo, exceto na terra da Palestina. A única terra que não havia cedido completamente ao domínio do tentador, viera Cristo para derramar ao seu povo a luz do céu. Ali, dois poderes rivais pretendiam a supremacia. Jesus estendia seus braços de amor em convite a todos os que quisessem nele encontrar perdão e paz. As hostes das trevas viram que não possuíam domínio ilimitado e compreenderam que, se a missão de Cristo fosse bem sucedida, seu governo estaria prestes a terminar. Satanás enfurecia-se como um leão acorrentado e, em desafio, exibia seu poder tanto sobre o corpo como sobre a mente dos homens. Ouça isso, tanto sobre o corpo como sobre a mente dos homens. Que os homens tenham sido possuídos de demônios está claramente referido no Novo Testamento. As pessoas desta maneira afligidas não sofriam meramente de moléstias provenientes de causas naturais. Cristo tinha perfeito conhecimento daquilo com que estava a tratar. Eu vou parar aqui, eu preciso comentar uma coisa com você. Muitas das situações que hoje são chamadas de causas naturais, doenças da emoção, então estão nos livros como simples doenças das emoções, são, na verdade, pessoas possuídas por Satanás. Cristo tinha perfeito conhecimento daquilo com que estava a tratar e reconheceu a presença direta e a operação dos espíritos maus. Ele comentava sobre espíritos, verdadeiramente sobre... Ele dava nome ao tipo de problema que a pessoa estava tendo. Espírito de prostituição. Você entende isso? Notável exemplo do número deles, de seu poder e malignidade e também do poder e misericórdia de Cristo é dado no relato bíblico da cura dos endemoniados de Gadara. Lembra disso? Aqueles infelizes lunáticos, zombando de toda restrição, agitando-se, espumando, encolerizando, estavam a encher os ares de seus gritos, fazendo violência a si próprios e pondo em perigo todos os que dele se aproximassem. Seu desfigurado corpo a sangrar, a mente transtornada, apresentava um espetáculo que comprazia o príncipe das trevas. Um dos demônios que se dirigia aos padecentes declamou: Legião é meu nome, porque somos muitos. Imagina, está em Marcos 5:9, que dentro do corpo de uma pessoa tinha um monte de demônios. No exército romano, a legião compunha-se de 3.000 a 5.000 homens. As hostes de Satanás são também arregimentadas em companhias. Olha isso aqui. E a simples companhia a que pertenciam esses demônios contava não menos que uma legião. Que é isso? Então, para um tipo de pecado, ele tem uma multidão para poder cair, fazer a pessoa cair naquela miséria no fundo do poço.
Ao mando de Jesus, os anjos maus afastaram-se de suas vítimas, deixando-as calmamente sentadas aos pés do Salvador, submissas, inteligentes e dóceis. Mas aos demônios foi permitido varrer para o mar um rebanho de porcos, e para os habitantes de Gadara, a perda disso sobrepujou as bênçãos que Cristo conferira, e pediram a eles o médico divino que se retirasse. Este é o resultado que Satanás intentava obter. Lançando sobre os judeus a culpa de seu prejuízo, suscitou os temores egoístas do povo, impedindo-os de escutar suas palavras. Satanás acusa constantemente os cristãos como causa de seu prejuízo, de desgraça e causa de sofrimento, em vez de consentir que a censura recaia onde compete, sobre si mesmo e seus anjos. Os propósitos de Cristo não foram, porém, subvertidos. Permitiu que os espíritos maus destruíssem a manada de porcos, como reprovação àqueles judeus que, por amor ao ganho, estavam a criar tais animais imundos, porque judeu não podia estar criando porco. Não houvesse em Cristo restringido os demônios e teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também seus guardadores e possuidores. A preservação dos que guardavam bem como seus donos foi unicamente devida ao seu poder, misericordiosamente exercido para o livramento deles. Foi que Jesus cuidou, porque até os donos dos porcos deveriam ter morrido. Demais, foi permitido que esse acontecimento ocorresse, a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre os homens como sobre os animais. O Salvador desejava que seus seguidores conhecessem o adversário que tinham de enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos por seus ardis. Era também sua vontade que o povo daquela região contemplasse seu poder de quebrar o cativeiro de Satanás e libertar seus cativos. E ainda que o próprio Jesus se retirasse e os homens são tão maravilhosamente libertos, ficassem para declarar a misericórdia de seu benfeitor. Quando Jesus saiu de Gadara, quem ficou lá? Os dois que tinham sido salvos. E eles então foram dizer as verdades que tinham acontecido com eles. Presta atenção que você precisa entender. Muitas pessoas que estão hoje caídas na lama, sofrendo uma miséria, o que elas estão é endemoniadas. Muitas pessoas que hoje a gente pensa que são só doenças mentais são endemoniadas. É preciso uma luta tremenda diante de Deus, em todos os sentidos, de cuidar deste corpo, de cuidar dessa mente, de cuidar dessa pessoa, mas cuidar espiritualmente desta pessoa, para que ela seja liberta. Outros exemplos de natureza semelhante se acham registrados nas Escrituras. A filha da mulher Ciro-Fenícia era atrozmente atormentada por um demônio, ao qual Jesus expulsou por sua palavra. Mateus 7, 26 a 30. Você tem que olhar lá. Veja o que Jesus disse. Um endemoniado cego e mudo, com doença física, e que a gente fica achando que era uma causa física, não. Era um demônio. Mateus 12, 22. Um moço que tinha um espírito mudo, que muitas vezes o lançava no fogo e na água para o destruir. Muita gente pensava que era um louco. Marcos 9, 17 a 27. O lunático, que é atormentado pelo espírito de um demônio imundo. Lucas 4, 33 a 36. Perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum. Todos esses foram curados pelo compassivo Salvador. Mas como Jesus os curou? Pediu para o demônio sair. Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu ao demônio como a uma entidade inteligente, ordenando-lhe sair de sua vítima e não mais atormentá-la. Muitas vezes tem gente que está aí sofrendo com uma série de situações e ficam dizendo assim, mas ela tem isso, esse problema que essa menina tem, que esse menino tem. Você vê mocinhas, você vê mulheres adultas atormentadas, querendo mostrar o corpo, querendo mostrar o peito, Gente, são demônios possuindo estes corpos. São pessoas não convertidas, envolvidas em misérias, envolvidas em lugares de prostituição, de sofrimento, que atraíram para si muitos demônios e hoje as persegue. Contemplando os adoradores em Cafarnaum, o seu grande poder veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Lucas 4, 36. Aqueles possessos são em geral representados como estando em condição de grande sofrimento. Contudo, havia exceções a essa regra. Presta atenção. Às vezes a gente pensa que só as pessoas que estão gritando, pulando e espumando é que são endemoniadas. Presta atenção agora. Para o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência de Satanás. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demônios. Desta classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação, Simão o mago, o feiticeiro Elimas e a donzela que acompanhou a Paulo e a Silas em Filipe.
Você lembra disso? Eu vou ler para você, ó. Para que você possa entender, para que você possa compreender a seriedade disso, é preciso você entender como é que isso funciona. Presta atenção, ó. Ninguém se acha em maior perigo da influência de espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. É possível que você, ao estar ouvindo isso, possa dizer: ah, mas isso não é bem assim. Cuidado! Ninguém está em maior perigo do que aquele que acha que não é assim. Olha bem, enquanto estivermos em ignorância no que respeita às suas armadilhas, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. E por isso que, aproximando-se do final dos tempos, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha a ele por toda parte a crença de que ele não existe. É sua política ocultar-se e agir às escondidas. Não é sério isso? Nada há que o grande enganador mais receie do que o familiarizar-nos com seus ardis. Para melhor encobrir seu caráter e propósitos reais, faz-se representar de tal maneira a não excitar a maior emoção do que ridículo e desdém. Ele se compraz muito em ser descrito como um objeto brusculesco, repugnante, agoureiro, meio animal e meio homem. Você já viu isso? Você já viu várias pessoas dizerem que Satanás tem um tridente, um monte de chifre, uma cara horrível, e um chifre, um rabo com uma ponta no final? Isso tudo é mentira. Ele agrada de ouvir seu nome empregado na brincadeira e na zombaria pelos que julgam inteligentes e instruídos. É porque se mascarou com consumada habilidade que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso, teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes de sua influência que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos as suas forças secretas e desta maneira pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. O poder e malignidade de Satanás e sua hoste deveriam com razão alarmar-nos, não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens maus a nossa propriedade e vida, mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós, e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Você já percebeu que é assim mesmo? Que às vezes a gente tranca a nossa casa todinha, mas a gente se esquece que entra pelo celular, entra pela atitude, entra pela TV, entra por qualquer lugar. A pessoa traz demônios junto consigo para dentro de casa. Não precisa ferrolhos, Satanás entra, é só a pessoa permitir. Se lhe permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar o corpo, destruir nossas propriedades e vida. Seu único deleite está na miséria e na ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás. Satanás não é amigo de ninguém. Coitado da pessoa que se envolve com Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Aleluia! Anjos magníficos em poder são enviados para aqueles que humildemente se ajoelham diante de Deus e pedem: Senhor, me ajude, Senhor, me abençoe, Senhor, trabalhe comigo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você agora. No próximo estudo nós vamos estudar as armadilhas de Satanás. Como é que isso acontece? Como é que ele usa armadilhas na nossa casa? Como é que ele usa armadilhas no emprego, na nossa vida? E você vai poder, pela graça e poder de Jesus, ser liberto. Vamos orar juntos? Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu mandas anjos dos céus. Que em nome de Jesus o poder do inimigo não tenha poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.